E aí, galerinha? Continuo com saudades de vocês. Olha só, agora eu quero chamar a sua atenção no seu livro de português, na página 56. Tem um título aqui. Eu não sei se você já leu, mas está escrito texto de opinião. É mais outra forma de se fazer texto. Então, eu espero que você leia o texto. Tem assim o título desse texto: Definição do termo consumo consciente. É bem ampla. Informe-se. E aqui tem um texto que vai falar sobre toda a questão de como é que eu devo comprar as coisas para que eu não continue aí poluindo o nosso planeta. Por isso que o título é Consumo Consciente. Esse texto, ele começa na 56 e termina na 56. Na 57 tem um outro texto pequenininho também, cujo título é Consumidor Consciente. Você é um consumidor consciente? Quando você pede um brinquedo ou alguma coisa para comer, para o papai e a mamãe comprar, você está preocupado com a embalagem daquele produto que você tanto quer? Será que ele vai agredir o meio ambiente quando eu jogo fora? São questões que a gente tem que pensar no nosso dia a dia. Então, esse tipo de texto aqui, chamado texto de opinião, eu quero chamar a sua atenção para as principais características dele. Ele é bem importante tanto quanto um conto, ele é importante também tanto quanto uma notícia, ele é importante também como aquele texto lá que a gente viu da crônica, como poemas, como música, como receita, bula de remédio. Sabe outro texto também que a gente conhece bastante? Aqueles que dão instrução pra gente, como montar, por exemplo, um aparelho ou um celular. Quando você compra novo, precisa saber como ligar e usar. Todos esses textos, eu já disse a você, que nós chamamos de gênero textual. E agora vamos focar nesse texto diferente? Texto de opinião. Antes disso, eu quero lembrar com você e chamar a sua atenção para aquele tipo de texto notícia. Muita gente confunde o texto notícia com o texto de opinião, mas eles têm diferenças muito grandes. Na verdade, o texto que é notícia, a notícia, ele tem um objetivo, que é informar o leitor. Repare que o objetivo de uma notícia é informar, trazer informações. E as informações, elas têm que ser verídicas, elas têm que ser verdadeiras. Por isso que o repórter vai checar, vai até existe toda uma equipe para entrevistar. Por exemplo, faleceu alguém de coronavírus. Então, o que acontece? Vai verificar quem é a pessoa, se realmente faleceu, quando que a pessoa ficou doente, se houve um atendimento médico, vai conversar com os parentes dessa pessoa. Para quê? Para poder trazer para os leitores, quem está lendo aquele texto, ter certeza que aquele tipo de informação é verdadeira. Então, além da informação, precisa ter uma fonte. A fonte precisa ser confiável. Precisa checar aquela informação. Verificar se ela é verdadeira. Agora, vamos fazer uma comparação com esse outro tipo de texto, que é o texto de opinião. Enquanto a notícia tem o objetivo de informar, o texto de opinião também tem um objetivo. Além de informar, mas ele tem a opinião, a função de mudar a opinião do leitor. Aqui ele informa o leitor na notícia. No texto de opinião, ele quer mudar a opinião do leitor. E como é que ele faz isso? Ele não faz como a notícia que vai checar. Ele vai dizer o que ele acha. É importante saber que o texto
de opinião, nós chamamos ele também de texto argumentativo, tem gente que também chama assim. O texto de opinião, ele precisa dizer o que ele acha sobre aquela situação. Então, nem sempre ele vai fazer entrevista. Então, ele vai dar a opinião dele. Mas para persuadir o leitor, para chegar no objetivo dele, que é mudar a opinião, e para a opinião do escritor, pode ser um escritor, pode ser uma pessoa que está dando opinião. O texto pode ser feito por uma escola, por uma instituição, por exemplo. Pode ser uma revista que está trazendo informações de uma instituição científica, por exemplo. Ou pode ser pelo próprio autor. Então, para isso, ele precisa usar, olha, argumentos. É por isso que muita gente chama de texto argumentativo. Por quê? Porque no texto de opinião, ele vai usar argumentos. Pega teu livro aí novamente. Agora vamos para a página 59. Olha só, página 59, bem aqui, ó. Faz aí o destaque dessa informação com o teu marca-texto, que é muito importante. O texto de opinião é aquele em que o autor ou uma instituição dá o seu ponto de vista sobre um determinado tema. Então, pode ser assuntos do dia a dia, pode ser assuntos políticos, assuntos da ciência, qualquer assunto que aquela instituição ou aquele autor, aquela pessoa, quer escrever para que leiam. E assim, ele vai poder trazer a informação que ele acredita. Agora, tem o pulo do gato. Para isso, ele vai usar argumentos. Os argumentos, eles podem ser, assim, diversas coisas. Por exemplo, tem gente que não acredita que o coronavírus pode matar as pessoas. Pois é. Então, se eu estiver escrevendo um texto, dando a minha opinião sobre esse assunto, eu tenho que buscar argumentos. Esses argumentos podem ser baseados em relatos de médicos. Posso citar a fala de um médico que é muito importante, infectologista, que ele é perito nessa área, e aí no meu texto eu coloco entre aspas, porque não são palavras minhas, estou dando o meu exemplo, né? Então, posso buscar gráficos que indicam quantas pessoas já morreram nesse mês, por exemplo. Então, para que um texto de opinião possa conseguir mudar a opinião do leitor, eu preciso, trabalhar bastante nos meus argumentos, citando, buscando fontes confiáveis. Isso é muito importante. Dá uma lida comigo na página 59. Você pode falar, mas o que é argumento? Argumento, gente, é tudo aquilo que eu posso usar de forma confiável e apresentar para que as pessoas acreditem naquela minha opinião. Então vamos lá. 59. Argumento. Olha o que o dicionário fala sobre argumento. É um raciocínio, é a prova que eu tenho para poder mostrar que o que eu acho, que a minha opinião está baseada naquilo, não é uma opinião à toa, só porque eu gosto ou eu não gosto, né? Então, argumento, ele tem vários modelos e mecanismos para isso. Pode ser estatística, tá aqui, ó. Você pode usar estatística, você pode usar discurso de autoridade sobre um assunto. Se for sobre política, eu posso usar a fala de uma autoridade, ou seja, uma pessoa que é formada, um cientista político. Eu posso citar também posição de outras pessoas sobre aquele assunto, ou um hospital sobre aquele assunto do coronavírus. Eu estou buscando argumentos para provar que a minha opinião, ela é lógica, ela faz sentido. Então, veja a diferença da notícia. A notícia, ela vai checar a informação daquele fato, vai trabalhar com fatos. Já no texto de opinião, eu vou trabalhar com argumentos. Eu mesma, por exemplo, já tive a oportunidade de mudar de opinião sobre determinados assuntos, sobre políticos, ou sobre doenças, ou sobre a economia, ou sobre
formas de se trabalhar em sala de aula, qualquer assunto que eu já tive a oportunidade de ler argumentos confiáveis, argumentos sérios, eu já tive a oportunidade de mudar o meu pensamento ou a minha crença sobre alguma coisa. É bem diferente da notícia. Muita gente confunde o texto notícia com o texto opinião ou o texto argumentativo. Então, na página, volta de novo e leia o texto da página 56 e observe se a pessoa realmente aqui, o autor ou a instituição que escreveu esse texto aqui, está trazendo informações argumentativas para você refletir e pensar ou mudar de ideia. E às vezes a gente muda não só de ideia, a gente muda também de atitude. Não é isso? É para isso que a gente aprende as coisas. Então, da página 57 até a página 60, você vai responder as questões que vão tratar mais especificamente sobre o texto de opinião. Combinado? Muito bem. Muito bem. Nessa unidade, onde os textos de opinião aparecem, então também a gente vai estudar um pouco sobre numeral. Você está lembrado que eu fiz um desenho e chamei a atenção de vocês como exemplo de uma cômoda cheia de gavetinhas? Para a gente organizar as coisas, as roupas. Então, do mesmo modo, a gente também organiza as palavras. E eu já mostrei para vocês aquela gavetinha, né? Que a gente chama de classe gramatical. A classe dos substantivos, as palavras que dão nome a tudo. Os adjetivos são as palavras que dão características aos substantivos. A gente viu também o artigo, que além de acompanhar o substantivo, ele ainda define ou não define qual é, não é isso? Então, a gente viu os advérbios quando eles trazem circunstâncias, trazem informações do modo, do tempo, não é isso? Vários. E também existe uma gavetinha, que é a classe das palavras, onde aparecem os numerais. Eu digo assim, ó, hoje eu comi um mamão. Olha aí eu falando de número. O numeral é a classe que trata de quantidades, de números mesmo. O nome já diz, numeral. Eles são divididos em 4 tipos de numerais. Os cardinais, os ordinais, os multiplicativos e os fracionários. Os cardinais é quando eu escrevo mesmo, são palavras na língua portuguesa. Eu digo assim, olha, eu fui ao mercado e comprei 3 caixas de leites. Então, olha só, os cardinais a gente escreve, ó, 1, 2, 3. E eu posso escrever a quantidade de número que eu tenho. Na aula de matemática, a gente escreve, não escreve direitinho, por extenso e com palavras? Então, quando eu escrevo aquele número, não com algarismo, mas com palavras, eu digo que essas palavras aqui fazem parte da classe dos numerais cardinais. E os ordinais? Os ordinais são aquelas palavras dos numerais que indicam ordem. Quando eu digo assim, ó, Fernanda está sentada na primeira carteira. Então, em qual ordem que a Fernanda está sentada? Na primeira. Quando eu digo assim, ó, aquele garoto ficou em 3º lugar naquela competição. Foi a posição que ele ocupou. É a ordem, tá? Então, quais são as palavras? Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e assim por diante. Essas palavras fazem parte da classe dos numerais. Então, os ordinais, 1, 2, 3 e etc. Os ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Já os multiplicativos, ó, numeral, multiplicativo, são aquelas palavras que indicam multiplicação. Quando eu digo o dobro, o triplo e assim sucessivamente.
E a gente tem que escrever essas palavras. Ou quando eu estou fazendo um cálculo, eu uso número. Quando eu preciso escrever essas palavras, elas fazem parte da língua portuguesa dos numerais. Os fracionários indicam aquelas palavras que a gente usa sobre divisão. Quando eu divido alguma coisa. Quando eu digo assim, ó, agora eu vou precisar usar 1/3 dessa farinha de trigo. Agora você pode ler o seu livro de português e vai ver toda a explicação que eu acabei de mostrar para vocês aqui. E faça o seu exercício. Eu espero que a gente se encontre logo. Um beijo e até a próxima.